Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica. E agora a gente vai estudar o ciclo reprodutor das gimnospermas, tá? Então, acompanha comigo os eventos a seguir. Isso aqui está representando pinheiros, tá? O nosso pinheiro gaúcho, que é a Araucaria angustifolia. A araucária, pessoal, é uma planta que ela é dioica, tá? Isso significa que ela tem para cada sexo, né, uma plantinha. Por exemplo, tem uma planta produtora de esporos masculinos e uma planta produtora de esporos femininos, tá? Então, assim, vamos considerar, tá, que essa aqui seja uma araucária fêmea, tá, entre aspas. Isso significa que as pinhas delas, né, ou seja, os estróbilos dela, têm que produzir esporos femininos, aqueles mega esporos que a gente tinha conversado, tá? Mas só recapitulando algumas noções, tá? Lembra que em gimnospermas a gente já tem o ciclo de vida dominante como sendo a esporofídica. Então isso que tu tá olhando aqui são esporófitos. Ou seja, plantas produtoras de esporos. Aonde que elas produzem esporos? Lá nas pinhas, que a gente está chamando agora de estróbilos. Esses estróbilos, essas pinhas, são estruturas que são formadas por folhas modificadas e elas são folhas férteis, pessoal. Porque na base de cada uma dessas folhas férteis, aqui eu tô tirando uma dessas folhinhas e te mostrando que a base delas tem uma porção dilatada. A gente tem um esporângio, tá? Ou seja, vou escrever aqui pra vocês, esporângio, tá? Peguei uma dessas folhinhas e tô te mostrando ela assim, de frente, tá? Como se fosse a palma da minha mão. Aí aqui nessa porçãozinha dilatada, tá? Que eu risquei, seria então a nossa região onde eu tenho o esporângio. Se eu cortar assim, tá? Vou te mostrar minha mão de lado, tu vai ver como é que é esse esporângio por dentro, tá? Como eu te falei que a gente está olhando para um esporófito feminino, então não é um estróbilo qualquer, a gente vai chamar ele de megaestróbilo, tá? E esse megaestróbilo vai ter folhas férteis que a gente chama de megaesporângios. Né? A base dessas folhas férteis, na verdade, a gente chama de megaesporângios. Se fosse masculino, seria microestróbilo, microesporângio, tá? Bom, o que o esporângio faz de especial? Gente, igual aos das pteridófitas que a gente tinha estudado. Esporângio, esporófito tem sempre que dar origem a esporos, né? É isso que aquela alga verde ancestral ensinou pra gente. Esporófito tem que dar origem a esporos. A gente só acrescentou etapas aqui. Surgiu o estróbilo, tá, gente? Já são essas folhas do caminho para vocês entenderem direitinho o que eu tô querendo dizer. Se eu sei que o esporófito tem que produzir esporos, e esses esporos são sempre produzidos nos esporângios, bom, é o esporângio quem vai fazer meiose para dar origem aos esporos, tá? E é exatamente isso que vai acontecer. A gente vai ter um processo reducional acontecendo dentro dos esporângios, tá? Que é a meiose, e que vai dar origem a 4 células, como qualquer meiose dá. Não te esquece, todo esporófito é diploide, ou seja, os estróbilos são diploides, tá? As folhas férteis são diploides, os esporângios são diploides, só que os esporos são sempre o que, pessoal? O que a gente aprendeu lá com a alga verde ancestral? Que esporo, meu bem, esporo é sempre haploide. Bom, se o esporângio é diploide e o esporo é haploide, isso significa que, com certeza, rolou meiose no meio do caminho. Só que aqui acontece um evento interessante. Esses esporos que são formados, na verdade, esses mega esporos que são formados aqui, não são todos viáveis. Na verdade, 3 deles acabam atrofiando e apenas um desses esporos reage, né? E é o esporo que vai dar origem ao gametófito, igualzinho tinha lá na alga verde ancestral. Esporo sempre dá origem ao gametófito. Bom, mas se é um mega esporo, não pode ser um gametófito qualquer. Tem que ser um gametófito feminino, né, pessoal? Então, acompanha aqui comigo que a gente vai formar o gametófito feminino. Olha que interessante, dentro do próprio esporo. Isso tem nome na biologia, pessoal, e eu sei que a gente tem alguns nomes assustadores, mas esse aqui
Eu concordo que é punk. Olha só, desenvolvimento endospórico do gametófito. Palavras assustadoras para te dizer algo simples, tá? O esporo continua dando origem ao gametófito normal, tá? O gametófito, estrutura produtora de gametas. Só que dessa vez o gametófito se desenvolve dentro do esporo. Por isso endospórico. Endo significa dentro, espórico vem de esporo, né? Ou seja, o gametófito se desenvolve dentro do esporo. Ele nunca abandona a folha fértil. Então aqui tu tem o esporo, que vai se desenvolver por mitoses, né? E vai dar origem ao gametófito feminino, que a gente vai chamar de megagametófito. Tá aqui, pessoal, o nosso megagametófito. Tu sabe qual é a função de um gametófito, né? Produzir gametas. Muito bom. Tá? Como o esporo é haploide, o gametófito também vai ser haploide e adivinha, os gametas também são haploides. São as oosferas que vocês estão vendo aqui. Cada gametófito de megagametófito pode ter uma ou duas oosferas, que são os nossos gametas femininos, tá? Sempre, sempre, sempre haploides, porque foram gerados por mitose. Bom, isso foi o que aconteceu com a árvore feminina, né? Com o nosso esporófito feminino. Agora, o mesmo vai acontecer com o esporófito masculino. A gente vai ter uma pinha lá. Geralmente as pinhas, tá, de esporófitos masculinos são menores, um pouquinho mais singelas do que os estróbilos femininos. Esse é o motivo pelo qual a gente chama ela de microestróbilo, tá? Então é menorzinho. Mas enfim, se eu pegar uma dessas folhas férteis, eu posso dar um zoom nelas e aí tu vai ver aqui, ó, dei um corte no talo todo aqui do estróbilo e tô te mostrando as folhas férteis agora de lado, com a barriguinha para baixo, né? Como se o esporângio tivesse penduradinho. E exatamente isso acontecendo. Então aqui, na verdade, a gente, ó, tem um esporófito masculino, né, com estróbilos masculinos. E esses estróbilos masculinos têm folhas férteis masculinas que vão ter na sua base esporângios masculinos, que agora a gente vai chamar de microesporângios, tá, pessoal? Deixa eu tirar essa folhinha daqui para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Então, aqui, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são os microesporângios. Igualzinho a gente tinha lá em cima. Ele também vai ser diploide, vai ser 2N. O que o esporângio tem que fazer? Ah, ele tem que produzir um esporo, né? Vai produzir esporo de novo, por meiose, tá? E esse esporo, pessoal, ele tem expansões aladas, certo? E de novo a gente vai ter o desenvolvimento endospórico do gametófito. Tu vai formar aqui, por meiose, dentro desses esporângios, 4 células, 4 esporos, 4 microesporos, tá? Da mesma maneira que tu formou 4 megaesporos. Só que no caso dos esporos femininos, 3 não funcionam. No caso dos masculinos, todos os 4 vão ser viáveis. Então, a meiose dá origem a 4 microesporos viáveis, todos eles haploides, tá? E o microesporo tem que fazer o que um esporo faz, que é dar origem ao gametófito, tá? Então, assim, ó, o desenvolvimento vai continuar sendo endospórico. Então, dentro do próprio esporo, tá? Essa parte marrom representa a parede do esporo, a gente vai desenvolver o gametófito, tá? Então, o que a gente tem aqui? Tem um esporo, certo? Que ele é haploide, é o nosso microesporo haploide, com um microgametófito lá dentro, composto por 2 células. Uma das células a gente chama de célula vegetativa e a outra célula a gente chama de célula generativa, tá? O conjunto do microesporo e do gametófito, né, da parede do micrósporo e do gametófito que a gente tem ali dentro, a gente chama de grão de pólen, certo? Bom,
Essas expansões aladas, elas não existem à toa. Elas servem para que, quando os grãos de pólen estiverem maduros, o vento bate ali nesse estróbilo, né? E ele acaba levando esse grão de pólen de uma árvore em direção a outra. Aí o que vai rolar, pessoal? Quando esse grão de pólen chegar no estróbilo feminino, ele vai iniciar o desenvolvimento de uma dessas células, da célula vegetativa. Gente, olha só o que vai acontecer. Botando nosso esqueminha mais pra cima. Quando a gente conseguir promover o vento, né, por anemofilia, promover o encontro do grão de pólen com a estrutura feminina, a gente vai dar origem a uma estrutura nova chamada tubo polínico. Aquela abertura que existia, tá, na base da folha fértil, a gente chama de micrópila. E ela não existe por acaso, tá? Lembra que a gente tinha duas células compondo o gametófito que tem dentro do grão de pólen. A célula vegetativa dá origem a esse tubo que vocês estão vendo aqui, que é o tubo polínico. E ele serve para levar a outra célula em direção às zoosferas, tá? A célula generativa, eu vou escrever aqui para vocês não se esquecerem. Célula vegetativa dá origem ao tubo polínico. E a célula generativa, ela vai fazer mais uma mitose. E essa mitose dá origem a 2 gametas masculinos. Vou botar isso pra cá. Pronto. Esses 2 gametas masculinos, pessoal, vão tentar fecundar a oosfera que tem lá dentro. Então, conforme a célula vegetativa vai dando origem ao tubo polínico, essas células gaméticas aqui, nesses gametas masculinos, vão percorrendo o tubo polínico para alcançar as oosferas lá dentro. Um desses gametas masculinos geralmente degenera, só um deles fecunda a oosfera, e quando o gameta masculino encontra o gameta feminino, a gente forma o zigoto, né? Então, o zigoto vai se formar aqui dentro da estrutura feminina. Então, essa parte alada aqui do grão de pólen vai degenerar. Quando uma das zoosferas for fecundado por um dos gametas masculinos, a gente vai dar origem à estrutura que a gente conhece por semente, que aqui está representada por esse desenho estranho, tá? Olha só, pensa num pinhão, tá? Que é a semente da araucária. Essa parte dura que tem do lado de fora do pinhão corresponde à folha fértil da pinha, tá? Sabe quando a gente morde o pinhão e sai aquela coisinha branca de dentro, fininha? Aquilo lá é o embrião. O embrião, pessoal, é resultado do desenvolvimento do zigoto, tá? Então, o embrião. E mais, tem uma estrutura que é o que a gente come, né? Que é o amido puro, aquilo. A gente chama isso de endosperma. O endosperma é um tecido de nutrição do embrião, tá? Então aquela pinha feminina ela vai ficar toda fortinha, toda gordinha, porque as folhas férteis foram todas fecundadas por grãos de pólen, né? Não todas não, mas a maioria. E aí a gente vai ter embriões dentro de cada uma dessas sementes. Então uma semente é o conjunto do embrião, do endosperma, que é o tecido de nutrição do embrião, e do tegumento, né? Que é o tecido de proteção desse embrião. Quando essa semente cair no chão, ela vai germinar, vai dar origem a um brotinho que se desenvolve um novo esporófito. Então, fechamos o ciclo reprodutor das gimnospermas. Um beijão e até a próxima aula.